Simbora! Prova da UERJ, prova objetiva 2024, questão número 2. Em um experimento, dois relógios idênticos e sincronizados apresentam uma diferença perceptível na medida do tempo. Um dos relógios se encontra em repouso, enquanto o outro está em movimento a uma velocidade escalar v constante, próxima à velocidade escalar c da luz. Prof, o que tem a ver a velocidade ser próxima da luz? Bom, para velocidades muito altas, próxima da velocidade da luz, a gente passa a ter os efeitos da relatividade de Einstein. Então, os tempos marcados, pelos dois relógios serão diferentes. Você passa a ter uma dilatação temporal. Então, esse é o assunto de relatividade especial de Einstein. Segundo a teoria da relatividade de Albert Einstein, entre o intervalo de tempo ΔT1, medido pelo relógio em repouso, e o intervalo de tempo ΔT2, medido pelo relógio em movimento, observa-se a seguinte relação. Então, você não tinha que saber basicamente nada sobre a teoria da relatividade, porque ele fornece aqui já a equaçãozinha da dilatação temporal. Então, prof, nunca vi isso na minha vida, ou já estudei, só que não lembro de nada. Não tem problema. É basicamente aplicar na fórmula que a própria questão já forneceu. Vamos pegar os valores, substituir e descobrir o que ele está perguntando. Considere que o deslocamento do relógio ocorre a uma velocidade v, que é 12 sobre 13 da velocidade da luz czinho, durante um ΔT2 igual a 10 segundos. Logo, o tempo ΔT1 em segundos decorrido no relógio em repouso é igual a quanto? Então vamos lá, pegando essa equaçãozinha, é só substituir os valores. O ΔT1 nós não sabemos, queremos descobrir, inclusive, Isso é igual a 10 segundos, aqui no ΔT2, dividido por raiz quadrada de 1 menos, aí que vai aparecer 12 sobre 13 de c, tudo isso ao quadrado, dividido por c ao quadrado. E tudo isso está dentro de uma raiz quadrada. Não se deixe assustar pelo tamanho da conta. Então aqui você tem fração de fração, a fração de baixo está dentro de uma raiz quadrada, vai dar certo, tenha fé, é só fazer as operações com bastante calma, tudo bem direitinho. Então a primeira coisa que eu posso fazer, elevando tudo aqui ao quadrado, vai aparecer um c ao quadrado, que está dividido também por c ao quadrado. Então c quadrado de cima cancela com o c quadrado de baixo, fica só o 12 sobre 13, que também está elevado ao quadrado. Então, simplificando, ΔT1 é igual a 10, dividido pela raiz quadrada de 1 menos 12 ao quadrado, dividido por 13 ao quadrado. Ok? A melhor forma aqui da gente poder continuar resolvendo isso é tentar acabar com essa subtração aqui de baixo, Resolver essa subtração aqui de baixo. Então, vou fazer o seguinte, vamos tirar um MMC, vai ficar assim, ΔT1 é igual a 10, dividido por raiz quadrada, e o MMC aqui fica com 13 ao quadrado. 13 ao quadrado, para dar 1, tem que ser aqui em cima também 13 ao quadrado. Então, aquele 1 eu basicamente substituí por 13 ao quadrado sobre 13 ao quadrado, que está subtraindo o 12 ao quadrado. Okay? Tudo isso na raiz quadrada. O 13 ao quadrado pode sair da raiz, como sendo um 13, e ali dentro fica 13 ao quadrado, que é 169, menos 144, que seria o 12 ao quadrado. Então, ΔT1 é igual a 10, dividido por 1 sobre 13, raiz quadrada de 169, menos 144. Isso aqui é porque eu já tenho de cabeça, tá, gente? 13 ao quadrado é 169 e 12 ao quadrado é 144. Mas se você não tem isso aí de cabeça, vai no cantinho da folha e faz o 13 ao quadrado e o 12 ao quadrado. Bom, essa subtração vai dar 25, E que bom, raiz de 25 é uma raiz exata. Então fica aqui raiz de 25, que é 5. Fica então 5 sobre 13. Eu já vou manter
a primeira fração e multiplicar pelo inverso da fração de baixo. Então fica 10 sobre 1. E a fração de baixo, que vai dar 5 sobre 13, fica então 13 dividido por 5. Perfeito. 10 sobre 5 vai ficar 2. 2 vezes 13 é igual a 26. Então a resposta aqui é exatamente igual a 26 segundos. Uma questão quase que de matemática, né? A física mesmo, está só na teoria. O fato de ser teoria da relatividade de Einstein. Mas o que foi realmente difícil aqui na questão, a habilidade que foi cobrada da gente, foi basicamente uma habilidade matemática, né? A habilidade de operações matemáticas, de raiz, tirar aqui o quadrado, né, etc. Ok, vamos marcar aqui nosso gabarito. Fica então letra B de bola. Próxima questão, questão 5, uma questão também sobre velocidade, tempo e distância. O menor tempo medido em laboratório ocorreu na escala de zeptossegundos e corresponde ao intervalo de tempo ΔT em que uma partícula de luz, pessoal, essa partícula de luz é o que a gente chama de fóton, ok? Então, é o tempo em que um fóton percorre a distância que separa os centros atômicos de uma única molécula de hidrogênio, que seria hidrogênio ligado com hidrogênio, certo? O H2, tá bom? Uma unidade de zeptossegundo equivale a 10 elevado a menos 21 segundos. Nossa, prof, nunca ouvi falar disso. Eu tinha que saber? Com certeza não. Eu também nunca tinha ouvido falar disso até chegar a essa questão. Geralmente a gente para ali no 10 a menos 9, né, que é o nanosegundo, no máximo 10 a menos 12, que é o pico, né, mas muito menor do que isso não é muito comum na física. Bom, admita que a velocidade da luz seja de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo e que a distância entre os centros atômicos de uma molécula de hidrogênio seja de 7,2 vezes 10 a menos 11 metro. Nessas condições, no referencial da partícula de luz, o valor de ΔT em zeptossegundos é igual a quanto? Então, quanto tempo leva para esse fóton atravessar, né, chegar de um átomo até o outro átomo, sendo que a separação entre os centros atômicos é de 7,2 vezes 10 a menos 11 metro. Então você tem basicamente a coisa mais rápida do universo, que é a luz, atravessando uma distância extremamente pequena, que é a distância entre dois átomos de uma mesma molécula. Por isso que você vai ter ali uma das coisas, um dos fenômenos físicos que acontece de forma mais rápida possível, né, no menor intervalo de tempo possível. Bom, fazendo essa continha, a gente vai usar aqui o próprio cálculo de velocidade escalar, né? A velocidade escalar média é o ΔS, deslocamento, dividido por ΔT. Nós temos a distância, temos a velocidade, queremos achar o tempo. Simples assim, não tem segredo. Questão também super, ultra mega fácil. 3 vezes 10 à oitava, aqui na velocidade da luz. Distância, deslocamento, 7,2 vezes 10 a menos 11, dividido pelo intervalo de tempo ΔT. Esse ΔT passa multiplicando. O 3 vezes 10 à oitava vai passar dividindo. Então fica 7,2 vezes 10 a menos 11, dividido por 3 vezes 10 à oitava. 7,2 dividido por 3 é um valor exato, certo? É um valor exato. É só você pensar que se fosse 72 dividido por 3, isso dá exatamente 24, ok? 3 vezes 24 dá 72. Como a gente tem 7,2, então fica 2,4. E subtraindo os expoentes, a gente tem a mesma base 10, né? Menos 11, subtrai o 8, fica um 10 elevado a menos 19 segundos. Agora presta atenção, nós queremos essa resposta em zeptossegundos. E ele falou no texto que 1 zeptossegundo equivale a 10 a menos 21. Ou seja, você tem que olhar para essa resposta e pensar assim, caramba, como que eu faço para colocar aqui, ó, esse menos 19 virar um menos 21? Eu tenho que tirar 2 casas dessa potência, né? Basicamente isso. Você tem que remover 2 zeros.
Mas para remover 2 zeros, você tem que acrescentar 2 zerinhos no número que aparece aqui na frente. Então é aquela brincadeira de você emprestar uns zerinhos de um número para o outro, né? Vai ficar assim, ó. Delta T é igual a 240, multipliquei aqui por 100, certo? Mas se eu multipliquei esse número por 100, eu divido o outro por 100, que seria retirar 2 zerinhos dessa potência. Então será menos 19, agora fica 10 elevado a menos 21 segundo. Ou seja, né, em outras palavras, temos aqui 240 zeptosegundos. Na verdade, eu não sei se é assim que a gente pode abreviar. Ele não coloca no texto, né, como é que seria essa abreviação do zepto. Vou supor que é só colocar um Zzinho na frente, né? Então, ZS seria nosso tal do zeptosegundo. Perfeito. Gabarito, então, 240, letra C. Uma questão de movimento uniforme, uma questão de velocidade média. Como a luz se propaga com velocidade constante de um átomo até o próximo átomo, é simplesmente deslocamento sobre o tempo. Então, gabarito, letra C. Então, questão 37. Raios nas tempestades de verão. Da energia liberada por um raio, só uma pequena fração é convertida em energia elétrica. A maior parte se transforma em calor, luz, som e ondas de rádio. A fração convertida em energia elétrica é da ordem de 360 kWh. Aproximadamente o mesmo que consumiria uma lâmpada de LED de 100 watts acesa durante alguns meses. Considere que um mês dura 30 dias, esse é o padrão da física, certo? Então, na física, a priori, se fala o tempo de um mês, você sempre adota 30 dias. Prof, mas se fosse um mês de 31, não funciona assim, tá? Por um consenso na física, por uma convenção da física, mês é sempre 30 dias. E que uma lâmpada de LED funciona com a potência de 25 watts, essa lâmpada consumirá a fração convertida em energia elétrica mencionada no texto em X meses. O valor de X é igual a quanto? Bom, questão um pouco esquisita, porque no texto base, ele fala de uma lâmpada de LED de 100 watts que vai durar alguns meses para consumir toda essa energia de 360 kWh. Só que no texto da questão mesmo, no enunciado da questão, ele coloca uma lâmpada de LED com potência de 25 watts. Não entendi muito bem por que ele não usou os mesmos 100 watts que apareceram aqui no texto base. Mas tudo bem, né? A questão que manda, quem manda é o enunciado. Então esquece aquela lâmpada de 100 watts. Não interessa. A gente vai usar toda essa energia de 360 kWh para manter acesa uma lâmpada de 25 watts durante tantos meses. Uma questão clássica de consumo de energia elétrica. E nessas questões que envolvem quilowatt-horas, potência, tempo de consumo, a lógica é sempre a mesma. Você vai dizer que a energia elétrica consumida por um certo equipamento é igual ao produto da potência desse equipamento pelo tempo que ele fica ligado. É só multiplicar a potência pelo tempo. Só que tem um porém. Esse tempo aqui, ó, ele precisa estar em horas, caso a energia consumida esteja em quilowatt-horas. Então, na verdade, eu vou deixar assim, ó. Essa energia eu vou escrever em watt-hora. E para isso, eu coloco a potência em watts e o tempo em horas. Prof, mas não é quilowatt-horas? Tudo bem, se quiser colocar o quilo ali, né, pode ser, não vai mudar nada. Mas se você colocar a energia em quilowatt-hora, a potência tem que estar em quilo. Então, esse quilo tem que aparecer dos dois lados. Toma cuidado. Nesse caso, como a potência é só de 25 watts, eu não vejo muito sentido de colocar isso em quilowatts, né? Ficaria estranho. Ficaria 0,025 quilowatts. Vai ficar um valor decimal, né? Vai ficar um número quebrado aqui. Não vejo por que fazer isso. E é por isso que eu prefiro converter a energia que está em quilowatt-horas para apenas watt-hora. Então, 360 kWh
vai ser uma energia de 360 mil watt-hora. Ou 10 à terceira, né? Vai ficar assim, 360 vezes 10 à terceira. Eu quero que a lâmpada tenha esse consumo de energia em watt-horas. A sua potência é igual a 25. E agora o The Jump of the Cat é o tempo de consumo. Já vou até abrir um parêntese aqui. Vamos lá, pensa comigo. Quanto tempo essa lâmpada ficou ligada? A gente não sabe ao certo, porque ele fala que são X meses. Eu quero descobrir justamente esse valor de X, certo? A gente não sabe quantos meses que ela ficou. Mas eu vou ter que fazer o seguinte. Tantos meses, X, né? Em que cada mês tem 30 dias. Então fica X vezes 30. E em cada dia nós temos 24 horas. Então tem que pegar o X, que é o número de meses, multiplicar por 30 dias, que é a quantidade de dias em cada mês, e multiplicar ainda por 24, que seria o total de horas dentro de cada dia. Então é mês vezes a quantidade de dias vezes a quantidade de horas. Agora sim, esse aqui é o nosso tempo em horas que ela ficou ligada. Pronto, agora é só resolver essa continha. Eu vou deixar o X isolado na direita, vai passar o 25, o 30 e o 24 dividindo. Fica então 360 vezes 10 à terceira dividido por 25 vezes 30 vezes 24. Tudo isso é igual ao número X de meses. E aí, como é que a gente pode resolver essa continha? Vamos tentar simplificar aqui o máximo possível. Vou começar, por exemplo, cortando um zerinho de cima com um zerinho de baixo. 36 com 3 também dá para simplificar, né? 36 com 3 vai ficar aqui 12. E 3 sobre 3 fica 1, certo? Então nós temos 12, 24. Dá para simplificar agora esse 12 com o 24. Então 12 corta com 12, sobra 1. O 24 corta com 12, sobra 2. Vários cortezinhos aqui, né? Se você ficou confuso ou confusa, pode fazer um pouco mais devagar. Mas em cima sobrou basicamente o 10 à terceira, sobrou 1000. Então fica 1000, que é o 10 à terceira, dividido por... Embaixo sobrou 25 e um 2. 25 vezes 2 fica 50. Então 1000 dividido por 50. Simplifica um zerinho de cima com um zerinho de baixo. Fica 100 sobre 5, que é igual a 20. Então temos exatamente 20 meses que essa lâmpada ficaria ligada. Caramba, hein? Quase 2 anos que uma lâmpada poderia permanecer ligada usando apenas a energia de um único raio, certo? Se fosse possível armazenar a energia de um único raio, poderíamos manter uma lâmpada de LED de 25 watts acesa sem parar, de forma ininterrupta, durante 20 meses. Gabarito, letra D. Partiu questão 39. Essa daqui acho que foi a mais fácil, né? A questão mais fácil da prova, só realmente bater o olho e responder. Perguntinha super simples, né? Bem intuitiva, inclusive. 39. Durante uma ventania, uma árvore sofreu certa inclinação e depois retornou à posição inicial. Nesse processo, um de seus frutos foi projetado e submetido à ação exclusiva da gravidade, descrevendo um arco de parábola. Observe no esquema a trajetória do fruto e as setas 1, 2, 3 e 4, que representam possíveis vetores de velocidade resultante na altura máxima. Então, peraí, ele quer que você identifique ali qual é o vetor velocidade na altura máxima. Pessoal, a gente sabe que na trajetória parabólica, ao chegar no ponto mais alto, verticalmente, o objeto está parado, mas só verticalmente, certo? Na questão da vertical, ele parou de subir para começar a descer. Só que horizontalmente, ele ainda tem uma certa velocidade. Ele não está totalmente parado. Tem vetor velocidade e seria um vetor apenas para horizontal, apenas para direita. Então, desses 4 vetores possíveis, né, dessas 4 possibilidades, certamente o nosso gabarito é aqui na alternativa 2.
Sabe-se que a altura máxima é alcançada pelo fruto alguns instantes após seu lançamento. Nesse caso, o vetor velocidade resultante do fruto é representado pela seguinte seta, né? Pelo seguinte vetor. Gabarito letra B, vetor número 2. Poxa, essa daqui tranquilérrima, não teve segredo nenhum. Aliás, de forma geral, tá? Uma regra geral é: toda vez que você tem uma trajetória curvilínea, em qualquer ponto, a velocidade ela tem que ser tangencial à trajetória. Então, realmente não tinha como você escolher qualquer outra opção. Se fosse aqui, por exemplo, ó, essa é a velocidade. Aqui, essa é a velocidade. No ponto mais alto, na horizontal. Aqui um pouco mais para baixo, essa é a velocidade. Um pouco mais para baixo, aqui é a velocidade. E assim por diante. É sempre você sair tangenciando a trajetória. A velocidade é sempre um vetor tangente à trajetória do corpo. Então, realmente não tinha como não escolher a opção número 2. Questão 41. Em determinadas condições, nanopartículas podem ser impulsionadas como um foguete pela simples interação com o meio. Admita que, em um dado instante, uma dessas partículas, com massa de 9 vezes 10 a menos 26 kg, adquire velocidade de 2 vezes 10 a segunda, seriam 200 metros por segundo. Com base nessas informações, a ordem de grandeza da quantidade de movimento dessa partícula é igual a quanto? Bom, mais uma questão que é puramente aplicar na fórmula. Professor, que fórmula? Na fórmula da quantidade de movimento. Ah, prof, mas eu não lembro disso. Ou, sei lá, nunca ouvi falar disso. Bom, não seja por isso. Quantidade de movimento, representada pela letra Q, é dada pelo produto da massa do corpo pela velocidade do corpo. É uma grandeza vetorial, porque o vetor velocidade é também uma grandeza vetorial, certo? Então, se ele vai para a direita, a quantidade de movimento é para a direita. Se ele vai para cima, o vetor quantidade de movimento é para cima e assim por diante, tá? Simples assim. Como a gente quer calcular apenas o módulo, né, apenas o valor, então aqui eu vou colocar tudo em módulo e só substituir o valor numérico da velocidade, obtendo o valor numérico da quantidade de movimento. Então vai ficar que a quantidade de movimento é igual a massa de 9 vezes 10 a menos 26, vezes a velocidade de 2 vezes 10 a segunda, 2 vezes 9 fica 18, e somando ali os expoentes, menos 26 com 10 ao quadrado, né, com 2 ali da potência, ficam 10 elevado a menos 24. E a unidade de medida seria o quê? Quilograma vezes metro por segundo. Mas cuidado, porque ele perguntou o quê? A ordem de grandeza. Para a gente responder a ordem de grandeza de qualquer coisa, tem que primeiro colocar em notação científica. E esse 18 aqui, ó, não pode ficar. Na notação científica, tem que ser ali um valor entre 1 até 10. Na verdade, o 10 também não pode, né? Então é entre 1 e o 10, ok? Ou seja, puxa uma vírgulazinha, vai ficar que a quantidade de movimento é igual a 1,8. E aí joga essa casinha para potência, vai ter que somar ali, né? Fica 10 elevado a menos 23 kg vezes metro por segundo. Bom, como esse número que apareceu aqui na frente é 1,8, ou seja, ele é menor que 3,16, então a gente não tem que se preocupar em fazer aquela aproximação da ordem de grandeza, em somar uma unidade na ordem de grandeza. Professor, como assim? Se fosse, sei lá, 7,5 vezes 10 elevado a menos 23. Então, nesses casos em que esse número é maior que 3,16, a gente tem que dizer que a ordem de grandeza é uma unidade a mais. Então, você tem que somar mais 1 aqui nessa ordem de grandeza e dizer que seria de 10 elevado a menos 22. Por exemplo, tá? Por exemplo. Então, se fosse um valor maior que 3,16. Mas como nesse caso é 1,8, esse 1,8 não contribui para ser mais um 10, ele é só desprezível, né? Então, ele sendo desprezível, a quantidade de movimento é da ordem de 10 elevado a menos 23 kg vezes metro por segundo.
E se vocês não sabiam dessa notação, né, para representar ordem de grandeza, é só você trocar o igual por um til. Esse símbolo de til é exatamente a ordem de grandeza de um certo número, né, de uma certa quantidade, ok? Então você pode só ignorar 1,8 e colocar que é 10 elevado a menos 23, gabarito, letra D de dado. Questão 43, essa daqui é aquela questão assim, física, mas é química também. Então essa 43, se vocês forem pesquisar aí na internet, tem professor de química resolvendo, tem professor de física resolvendo, porque é uma questão sobre gases ideais. E poxa, gases ideais é estudado tanto na química quanto na física, acaba se misturando ali, todo mundo sabe um pouquinho sobre isso. Bom, eu vou ler a questão, só que eu quero que vocês tentem identificar onde está o erro do gráfico. Acho que pouca gente percebeu isso, dei até uma pesquisada na internet, não vi nenhum professor falando sobre, mas na minha humilde opinião, esses valores aqui tá meio esquisito, né? Esse gráfico tá meio esquisito. Vou ler primeiro, depois eu deixo a palavra com vocês. Questão 43. Para aumentar a eficiência energética de uma caldeira industrial, pesquisadores realizaram um teste que verificou a expansão volumétrica de uma amostra de gás ideal em função da temperatura. Bom, aqui ele usa uma expressão meio esquisita, que é expansão volumétrica. Mas é claro que é volumétrica. Expansão já está implícito que é aumento do volume. É expansão o quê? Expansão de pressão? Expansão de temperatura? Poxa, não faz sentido. Então, nunca tinha visto esse termo antes. Primeira vez que eu vejo isso aparecendo, para mim seria um pleonasmo, tá? Expansão volumétrica é um pleonasmo. De uma amostra de gás ideal, tá? Esse aqui padrãozinho, né? Tem que ser gás ideal, porque a gente só estuda gás ideal a nível de ensino médio. Esse gráfico está em função da temperatura. Ok. Observe os resultados no gráfico. Está ali o eixo do volume em função da temperatura. Volume em litros, temperatura em Kelvin. Perfeito. Admita que o processo de expansão volumétrica, de novo, né, o pleonasmo, ocorre a pressão constante de 8 atm e que a constante universal dos gases ideais é de 0,08 atm litro mol Kelvin. Ao atingir a temperatura máxima, o número de mols da amostra de gás corresponderá a quanto? Bom, aliás, a prova que eu mandei para vocês, estava faltando aqui no gráfico, esses 600, tá? Peço perdão pelo vacilo. Realmente eu fui editar a prova, acabei não percebendo que esse 600 sumiu, mas na hora que eu fui separar a questão, acabei, né, fazendo essa correção, pegando ali o valor corretinho, tá? Ele tinha só desaparecido e a questão pareceu muito mais complicada do que ela é de fato, tá? A questão ela é relativamente bem simples. O que a gente tem que fazer aqui, pessoal, para poder descobrir o número de mols, né? Ele perguntou o número de mols para aquela temperatura máxima do gráfico. E sugestões, qual equação que a gente usa, matematicamente o que deve ser feito. Manda aí no chat, deixa eu ver a opinião de vocês, como é que vocês fariam. Perfeito, a Mariana já meteu ali um PV igual a NRT, todos concordam, Giovana também concordou, perfeito. Perfeito, só isso. É exatamente a aplicação da equação de Clapeyron, ou a lei dos gases perfeitos, enfim. O pessoal da química chama de um jeito, da física chama de outro, mas é tudo a mesma coisa, né? É a lei dos gases perfeitos, ou dos gases ideais. Nós temos que a pressão vezes o volume é igual ao número de mols, constante dos gases e temperatura. Então, a princípio, é só a gente aplicar a lei dos gases para essa temperatura mais elevada. Então, nós temos aqui 600 Kelvin para a temperatura e, ao mesmo tempo, o volume de 1.500 litros. Não precisa converter nada, porque a constante dos gases também foi dada em litro e Kelvin. A pressão já vai sair, né, automaticamente ali em atm, né? Ele também colocou atm aqui e atm na pressão. Então tá tudo perfeito, né? Tá tudo na mesma unidade. É só realmente substituir os valores. Então vamos lá. Pressão igual a 8 atm. Volume 1.500. Então fica 8 vezes 1.500. Número de mols não sabemos, queremos descobrir. Constante é 0,08. E temperatura 600 Kelvin. Já vou simplificar um 8 de cada lado, pode ser? Esse 8 sobre 8 fica 1.
0,08 sobre 8 fica 0,01. Esse 0,01 multiplicado por 600 fica 6. Esse 6 vai passar dividindo, então fica 1.500 dividido por 6. 1.500 dividido por 6 é só dividir por 3 depois por 2, né? Então por 3 fica 500, por 2 fica 250. Então o número de mols é igual a 250. Mas e aí, será que alguém reparou no erro da questão? Pode ser que eu esteja ficando maluco, né? Pode ser que seja erro da minha cabeça. Mas eu, sinceramente, não concordo com o gráfico, tá? Alguém sabe me dizer o que tá errado com esse gráfico? Perfeito, a Giovana já deu ali, ó, a proporção que aumenta. Exatamente. Pessoal, essas proporções aqui não estão coerentes. Vocês conseguiram perceber isso? Professor, como assim? Se a gente pega o primeiro ponto do gráfico, nesse primeiro ponto, temos aqui um volume igual a 500 e temperatura igual a 300. Agora, se a gente pega o próximo, o volume dobrou, certo? Passou de 500 para 1.000. Pessoal, se o volume dobrou, então a temperatura tem que ter dobrado também. Era para ter passado aqui para 600. Mas não, ele passou para 450. Não é como assim? Tá esquisito isso. Mesma coisa se você pegar o primeiro com o terceiro ponto. Passou de 500 para 1.500. Mas se eu tripliquei o volume, era para ter triplicado a temperatura. Era para ser 900 Kelvin, né? Aqui, ó, no lugar de 600 era para ser 900. Mas não, ele dobrou. Então ficou meio esquisito esse gráfico, né? Se a gente escrever aqui a lei dos gases, PV igual a nRT, como ele falou que a pressão permanece constante, existe uma relação linear entre volume e temperatura. Essa relação ela é linear, né? Ou seja, na hora que você dobra o volume, é porque a temperatura foi dobrada. Se triplica de um lado, triplica do outro, e assim por diante. O gráfico não está respeitando a lei dos gases. Prof, mas por que deu certo? Então, deu certo porque ele só quis saber, para esse último ponto, qual seria o número de mols. Então, a gente está meio que ignorando todo o restante do gráfico, né? Não interessa todo esse restante do gráfico, só interessa, de fato, esse último ponto. Então, acaba que realmente dá certo. Mas a proporção com que ele fez essa reta não está de acordo com a lei dos gases. Aí depois eu pensei o seguinte, poxa, pode ser que não seja uma relação linear se a gente estiver pensando em número de mols variando. Então tudo bem, alguém pode ter pensado nisso, né? Prof, mas vai que o número de mols não é constante. Vai que temos aqui 3 variáveis. Então, de fato, a relação não passa a ser linear. Se tem 3 variáveis, não é um gráfico de uma linha reta. Mas ele vai lá e desenha uma linha reta, pô. Então, tipo assim, mesmo se pensar no número de mols variando, o gráfico ainda assim estaria errado. Tinha que ser uma coisa diferente de uma reta. Enfim, esse gráfico está esquisito. Se a gente fosse prolongar ele até aqui, ele não iria bater no zero, ele não iria cruzar, né, no valor 0,0. E isso só seria explicado, só faria sentido ele não cruzar no zero, se a relação fosse o seguinte: se o volume em função da temperatura fosse nRT sobre pressão mais alguma coisa, mais um valor constante aqui, né? Tal do AX mais B, né? O AX mais B tinha que ter um Bzinho aqui, né? Mas, cara, como é a lei dos gases, não tem esse valor somando ou subtraindo, né? Não tem esse termo, que é o termo livre que a gente chama, né? O termo independente da variável. Não existe. Então, se não existe, tem que ser um gráfico em linha reta ou que pelo menos comece do zero. Ele tem que começar do zero e o gráfico que ele fez não estaria começando do zero. Enfim, matematicamente, esse gráfico está errado, pessoal. Matematicamente, esse gráfico não está correto. Porém, não vi ninguém falando disso, não encontrei nenhum professor reclamando disso, porque de fato não afeta o gabarito, não altera a nossa resposta. Então acho que a maioria só resolveu, chegou aqui na letra D, o gabarito é de fato a letra D, né? Fica todo mundo feliz, contente e, né, segue para a próxima. Só que a gente tem que ficar sempre atento, porque, poxa, vai que numa dessa a questão seria anulada ou o gabarito seria diferente, né? Enfim.